TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. E hoje nós vamos aqui conversar com Viviane Costa. Viviane Costa, da cidade de Estância Velha. E tem aí os materiais que já estão aqui na tela para você, né? Para os irmãos saberem que hoje a Viviane nós temos o intento, né, Viviane, assim, de partilhar um pouquinho a mais sobre esses materiais. Mas como é o senhor que dirige, a gente vai aqui falando e a gente vai deixando, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos conduza para partilhar aquilo que ele deseja, né? Tudo bom, Viviane? Tudo certo, tudo bem. A Viviane, vamos contar um pouquinho da história da Viviane. Viviane é casada, tem 2 filhos, né? Frequenta a igreja há quanto tempo, Viviane? 1 ano e meio por aí. 1 ano e meio. Então tá aí. A Viviane tem uma peculiaridade, né? Tem um ministério de oração, até porque o maridão, né, o cabeça do lar, tem a função de ser um soldado da Brigada Militar. Então a oração pega mais, né, Viviane? Pega mais, com certeza. Tem que estar na coluna, tem que estar na brecha, né? Imagina, né, o quanto precisa de oração para estar zelando, pedindo para que dê tudo certo todos os dias, né? Porque a gente vê assim que todos nós precisamos de livramentos, né? Mas ele está sempre, parece que mais próximo do perigo, né? Então precisa dessa momento de oração sempre, Viviane. Ele está mais exposto, né? Isso. Mais exposto. A gente foge do perigo, ele vai até o perigo, né? Daí ele precisa, e até por não ter muito tempo também em casa, né? Daí a gente se coloca, eu e as crianças se colocam em posição de oração, né? Para edificar o vaso, né? Que bênção, hein? Então tá aí. E o nosso irmão também, o Walter Costa, né? É o nosso irmão também abençoado aqui da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que além de procurar o perigo, ele vai combater o perigo e todas essas hostes do mal, inclusive levando Jesus Cristo, né? Um dia desses vamos pegar esses testemunhos maravilhosos dele evangelizando esse povo, né? Que beleza. Viviane, há 1 ano e meio, a Viviane já vinha de uma outra congregação, né? Sim, eu era da Assembleia do Senhor de Deus, né? De uma denominação, o Evangelho da Graça, e Deus me proporcionou essa oportunidade de conhecer a Igreja do Senhor Jesus, né? Com o Evangelho da Cruz, né? A Viviane que já tem grupo familiar na casa, né? Tu lembra há quanto tempo, Viviane? Eu não lembro mais há quanto tempo. É o tempo que eu entrei. Quando eu entrei, eu já pedi um discipulado, né? Porque eu vi assim que ia dar muito confronto do que eu já tinha aprendido, daí eu pedi. Daí os irmãos foram até lá. Primeiro foi um discipulado, daí depois já virou um grupo familiar. Quando eu entrei, assim, no primeiro momento já pedi, né? Assim, mesmo sem entender, assim, e está funcionando até hoje, né? Para honra e glória do Senhor. Então você já está aí há 1 ano e meio de grupo familiar também. Aliás, discipulado e grupo familiar, né? Tô aqui meio fanho já. Que beleza. Então a gente conhecendo um pouquinho mais da Viviane e a família, né? Como tem aí recebido essa da parte do Senhor, pela graça de Deus, mora perto da igreja também, tem uma facilidade para se achegar, para poder congregar, né? E Viviane, como é que foi começar a receber essa orientação, né? Que nem tu disse, que tu comentou que tu já via que ia dar um conflito ali daquilo que tu conhecia, do que tu estava recebendo. Como é que foi começar a receber, ou, aliás, como é que foi começar a participar desta mesa? No primeiro momento, quando tu aprende o Evangelho, ele vem te glorificando, a ti, né? No caso, só bênçãos, restauração, que Deus faz um milagre, que Deus faz todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, tu não é exposto à tua parte, né? Que você tem que participar, se consagrar, jejuar.
Até era comentado, mas não com essa intensidade dessa realidade, né? E quando eu vim para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no primeiro momento, era tudo bênção, assim, ao meu olhar, porque, na verdade, eu acho que eu vim, na minha cabeça, fugindo das vestes, né? Que a denominação ela era muito assim das vestes, que tinha que usar saia longa, cabelo longo, e não podia isso, não podia aquilo, e aquilo acabava oprimindo. E quando eu entrei para a igreja aqui, eu pensei, estou livre da escravidão, né? Mas daí Deus foi mostrando que não é só isso, a santidade, não é só isso que tu vai pregar Cristo, né? Depois, quando eu fui entendendo, foi dando umas confusão, porque daí o evangelho vai entrando e Deus vai te mostrando. O evangelho vai entrando e Deus vai te mostrando a realidade que está dentro de ti. Né? E quando eu vi assim que ia dar, eu já pedi um auxílio para mim não fugir, né? Para não dar aquele contraste, assim, porque é um baque. Quando no primeiro instante, não, eu acho que uns 4 meses, 5 meses foi mais ou menos tranquilo. Estava bem. Depois eu comecei a perceber, sabe, assim, que estava tendo uma dificuldade para aceitar quem a gente é, né? E que a palavra liberta, que não é só tu orar e jejuar, tu tem que praticar, que o evangelho da cruz é tu praticar a palavra, né? Antes simplesmente tu orava e estava tudo certo, né? Tô fazendo a obra. E não, né? O evangelho mostra que ele é bem mais profundo, né? É como tu tu vê o mar e na igreja do Senhor Jesus Cristo tu desce para baixo do mar. Tu vê as profundezas na realidade da beleza que Cristo quer para nossas vidas, né? E aí que começou a dar um pouquinho de medo, né? Mas no primeiro momento eu pensei, bom, eu vou pedir porque eu vou já que vim, né? E foi muito importante. É muito importante o grupo familiar porque ele te dá um espaço para te tirar tuas dúvidas, né? Para te ter a oportunidade de expressar o que Cristo faz na tua vida, porque ali tu tá em contato com os irmãos, é aconchegante aquilo e Cristo ele vem e se achega em ti, na tua intimidade, que tu não tem aquele receio de se expor, né? Do que na igreja tu não tem aquele tempo para entender, os irmãos têm vários irmãos para atender, então a importância do grupo é essa, né? Para te conhecer cada vez mais o Senhor e se sentir, como é que eu vou dizer, agraciado pelo Senhor, né? O amor de Deus, né? Porque às vezes nesses confrontos ali no grupo tu compartilha, né? E tu vai se habituando, né? Porque não é fácil assim, né? No começo é bem difícil, né? No começo e até hoje né? No começo tu vai faceiro, depois assim, hoje tu já vê aquela responsabilidade, né? Não é só falar, tu tem que praticar. E quando tu vai escutando os materiais que Deus vai direcionando, aquilo vai te dando um peso, uma responsabilidade nas coisas, né? Não é de qualquer jeito, né? Então, e daí é onde que se tu não ter a perseverança e batalhar pela fé, tu acaba saindo do barco, né? E não é esse o objetivo, porque quando o Senhor nos mostra quem nós somos, Ele quer ter a realidade para nós ser servos, não nos prejudicar, né? Ou nos açoitar, ou nos crucificar, Ele quer nos ajudar e nos mostrar a nossa posição para Ele fazer, né? Ele quer fazer. E quando a gente não tem essa realidade, tu faz por conta, né? Justiça própria, opiniões, raciocínios, né? Vai lá fazer coisa que não é o tempo do Senhor, tu faz antes ou tu faz depois, aonde acaba dando muito problema, né? Eu vejo assim, Viane, que há um choque, como tu diz assim, né? No Evangelho da Graça, muitas vezes a gente tem aquela percepção que as pessoas vão galgando determinados patamares que parece que elas vão ficando mais relevantes, com uma certa notoriedade maior do que quando começa. Né? O que tu é? Agora eu sou tal coisa. Não, agora eu já sou mais, eu já avancei na vida da igreja. Sim. Agora eu já tenho tal nome lá, tal título, tal função. Sim. Isso vai criando uma notoriedade. E essa notoriedade vai fazendo que o homem acabe se achando mais importante dentro da igreja. É verdade. Né? Embora, acredito que todos confessem como Jesus como Senhor, né? Mas mesmo assim vai dando aquela notoriedade para o homem na igreja. Aí chega no Evangelho do Reino, aqui na mesa do Senhor, e diz assim, sabe qual é o teu patamar? Servo. E agora que eu já estou mais tempo na igreja, o que eu sou? Mais servo. Quê? Como assim? Acho que isso... para quem chega do Evangelho da Graça, é um choque tremendo, né?
É bem complicado. Porque antes, quando tu fala que tu é servo, que tu é cristão, né? Eu sou cristã, mas a realidade de ser cristã é totalmente diferente do que o evangelho da cruz, aqui na Igreja do Senhor Jesus. Ser servo é tu praticar a verdade que Deus te expõe, né? Sem questionamento, né? Porque à medida que eu julgo alguém, tem alguém me julgando atrás. Então eu fico no meio, eu não posso agir. Isso te constrange que tu não tem o que fazer, né? É só o Senhor para te vencer. Por isso que Ele nos expõe e a gente vai para o Senhor, confessa e Ele faz por nós, né? Lá a gente fazia por é o Espírito Santo, mas a gente agia por nós ou buscava homens, né? O irmão tal revela, ora, profetiza e acontece. Vou atravessar, vou lá, né? Aqui não, Ele está dentro de nós. Né, está tudo aqui dentro e nós oramos, ele responde, ele nos ouve, né? Então isso aumenta também o que eu percebi assim, que antes eu me apoiava nas vestes, tá? Para santidade. Hoje e daí alguém vinha e pedia oração, daí tu dizia tantos jejum, vamos ler a palavra tal, tantos dias, daí tu fazia tudo pela pessoa. Não, vamos jejuar, vamos orar, vamos. E aqui não, aqui tu tem que orar. Deus te mostra, tu faz, ninguém precisa saber, né? Porque Deus vai fazer por ti. Antes nós fazia pelas pessoas, né? E eles ficam, digamos assim, buscando que é mais fácil, né? Aqui não, aqui tu tem que ir para Deus, Deus faz, cada um tem que buscar por si, né? É como se não tá de férias. Eu escutei uma vez o apóstolo falar que os irmãos entram na igreja e acham que estão de férias, né? Se aposentaram, que querem sentar e Deus fazer tudo, né? Não, e aqui, quando eu tive essa realidade que Ele está dentro de mim, que eu oro e eu ouço Ele, e as pessoas, claro que tu vai levar uma palavra, tu vai auxiliar, mas tu tem que conduzir elas para a mesa, né? Elas serem independentes de Cristo, porque tu não vai conseguir fazer tudo, né? E aí eu acabo percebendo hoje que antes eu usava muito o orgulho, o ego, vaidade, né? Eu lá vou procurar a irmã Viviane, né? Hoje não, hoje tu não tem isso. Se tu apresenta o aplicativo, né? Ali, o do Pão de Judá, eles vão ter aquela oração, eles vão ter aquele auxílio, é uma intimidade com o Senhor que tu depende dele, posição de servo, não servo meu, né? Não de mim. Eu vou buscar a irmã porque ela tem algo para me dar, né? Então, isso acaba sendo um choque também, né? Então, irmã, conta pra nós, tu tinha esse status, então, assim, na igreja, tu estava antes, tinha assim, Viviane é do status, aquele lá, Viviane, quando precisar de tal coisa, e nesta coisa, procura Viviane. Era assim, Viviane? Mais ou menos isso, mais ou menos isso, que daí tinha um grupo de irmãs que a gente orava, fazia propósito de oração na casa das pessoas, né? Daí eram umas 14 irmãs, mais ou menos, assim. Daí vinha, eu preciso de ajuda, tá? Então vamos fazer isso, tantos dias aqui e ali, né? Daí tu acabava indo, se deslocando até a casa das pessoas, né? Mas eu achava que era Deus, né? Mas na verdade não, né? Eu achava que estava fazendo a obra, mas hoje eu vejo, claro que eu creio que Deus recebeu a minha atitude porque eu era leiga, né? Eu não sabia, por isso que a verdade liberta, né? Então, quanto mais tu conhece, mais peso tu tem, né? Responsabilidade. Agora, se eu for fazer a mesma coisa, Deus já vai cobrar de mim diferente, né? Daí tu acabava indo e aquilo acabava te sobrecarregando de uma forma, porque a partir do momento que tu revelava, digamos, alguma coisa, dava errado, um problema. Mas tu me falou, tu me disse tal coisa, daí me culpavam a mim, porque eles queriam só a revelação, mas não faziam nada para Cristo, né? E Deus não é um mágico, né? Ele só dá, né? Ele exige muito mais de ti, né? Então, isso aí eu pude ter, e glória a Deus por isso, né? Porque hoje eu vejo, assim, um amadurecimento espiritual diferente na minha vida, sabe? E através desses materiais mudaram, assim, minha vida espiritual, sabe? Porque eu fui até um pedaço e eu me alimentei de vários materiais, digamos os primeiros ali, que eu não vou saber dizer todos, mas a esposa de modelação, rejeição, a glória da criatura, mais alguns ali, os básicos ali, que agora eu não me recordo. E daí chegou no momento que me deu um nó, me deu uma confusão, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado, não pode, né? E daí Deus me mostrou a renovação da mente. Mas isso, vamos dizer que faz isso uns 4, 5 meses, eu acho. Menos um pouco, que Deus fez esse renovo
na minha vida espiritual, né? Daí ele me mostrou a renovação da mente. E quando eu meditei nesse material, tudo aquilo que eu ruminei, que eu tinha dúvida, que eu achei que eu estava, ele reverteu na minha mente. Ele mostrou aquilo que ele quer para mim. Porque eu acho que eu tinha chegado num ponto assim que, meu Deus, para que eu sirvo, para onde eu vou? Eu estava lá em lamentações, né? Só, meu Deus, por que eu nasci? Por onde é que eu vou? Se eu vou morrer, o que me adianta tudo se eu não posso fazer nada? Né? Se eu for fazer tudo da minha carne, Deus não recebe. Então, tu chega nesse constrangimento, né? Aonde que eu meditei na renovação da mente. Muito bom. Então, olha só, nós vamos fazer um intervalinho, voltamos no segundo bloco para a gente falar um pouquinho mais sobre este material, renovação da mente. Já, daqui a pouquinho.